Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Caminhada do Empreendedor. E hoje eu tô com dois advogados aqui famosos do TikTok. Ele, Roger e Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Caminhada do Empreendedor, rapaziada. Obrigado, Di, obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Agradecemos o convite, né? A oportunidade da gente conversar, passar um pouquinho o nosso dia a dia, um pouco como que foi nossa história, como está sendo, né, nossos desafios. E o Leonardo vai explicar um pouquinho mais aí. Tudo bem, Farag? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Beleza, tudo bem com vocês, pessoal? Para mim é um imenso prazer também fazer parte desse momento aqui com o Dr. Roger, para passar um pouco da nossa experiência de vida, carreira, empreendedorismo e outros assuntos mais que venham. Legal. Me conta de vocês, como é que vocês juntaram? Me conta como é que foi o início da Ming Costa. Da onde surgiu isso? A nossa história, na verdade, ela começa há uns bons anos, né, doutor? A gente se conheceu já há muito tempo na escola, a gente estudava juntos. Ah, legal. E eu me lembro ali, eu acho que foi na terceira série, nós estávamos no SESI, em Ribeirão Preto mesmo, lá nos Campos Elíseos. Uhum. Eu não lembro o endereço. É o SESI 301? 311? 344. 344. Né? Nós estudamos juntos também, né, Farag? Verdade. Pois é. O pessoal não sabe, mas a gente aqui. estudou junto, viu, galera? Tanto tempo que nem lembra. Pois é. E nós nos conhecemos ali, formamos uma amizade, tínhamos um nosso grupo ali de amigos, né? E no passar do tempo, né, terceira, quarta, eu acho que eu fiquei até a sexta série, mas nós nunca perdemos assim aquele vínculo, né? Era bem interessante isso. Mas aí por conta de outros motivos, né, mudamos de escola, perdemos um pouco o contato, cada um seguiu a sua vida, nos formamos em direito, né? O Roger seguiu um outro caminho, eu permaneci na área e depois de alguns anos nós nos reencontramos através de um desejo em comum, que era estudar um pouco mais o mercado financeiro. E eu vi que ele estava mexendo com isso, investimentos e tal, gostei, entrei em contato. E a partir daí, apesar de termos ido para um outro caminho, né, que não propriamente o mercado financeiro, vimos uma grande oportunidade de formarmos uma sociedade. Legal. E foi legal, porque aí eu já tinha passado por algumas sociedades, né? Que mas não isso deram foi, muito mas certo. isso foi a sociedade antes para o financeiro, depois para a advocacia, como é que foi? A gente fazia uma sociedade de estudos, na verdade, né, no âmbito tá. financeiro, né? Era mais aprofundamento de estudos, métodos e tal, operações, enfim. Legal. Mas hoje o que toca mesmo no nosso negócio é a advocacia, né? O empreendedorismo voltado para o jurídico mesmo, até ampliamos bastante, vou comentar aqui um pouquinho sobre as redes sociais, e tem dado muito certo. Era uma coisa que no meu coração não era uma coisa assim que eu achava que ia para frente, Sim. mas acreditamos e hoje estamos aqui. Então eu estou muito feliz, né? Foi assim que começou, mais ou menos, né? Que legal, que massa. E você, Roger, como é que foi essa transição de carreira? Que eu lembro que você era policial e agora fez uma transição de carreira para advocacia. Na verdade, você já era, né? Então, eu vou recapitular um pouquinho. Me formei, tirei a OAB, comecei a advogar, mas sempre meu coração voltado muito para essa área criminal, e entrei na Polícia Militar, fiquei 5 anos e meio na polícia. Um lugar assim de experiência incrível. Realmente, hoje a minha cabeça é formada por conta das experiências que eu tive. E chegou num determinado momento que realmente eu vi uma grande oportunidade na área, porque essa parte criminal e essa parte policial, não só criminal, né, administrativo também, a gente fala de direito público e outras áreas, é uma área muito carente. Né? Então, foi o momento que eu decidi sair da polícia e já estava já alinhando ali com o Dr. Leonardo, né, o que a gente poderia fazer e tal. E saí da polícia, começamos o escritório e daí a gente meteu a cabeça aí em mídias sociais, estamos fazendo vídeo aí diários
E realmente mudou completamente a perspectiva da vida e deu rumo à nossa carreira. Ah, que legal. Eu vi que teve um vídeo de vocês que teve mais de quantas visualizações? 500 mil, é mais ou menos isso? Então, tem alguns com 1 milhão, né? É mesmo? Alguns com 1 milhão. Conta essa história aí. Que vídeo foi esse? Foi sobre o quê? E por que vocês fizeram o vídeo? Foram 2 vídeos, na verdade, né? Um bateu mais de 1.100.000 visualizações, que foi relacionado à pensão por morte, caso a viúva ela venha a renovar os votos, né? Ela queira se casar novamente, né? E se ela perde ou não a pensão. Ah, tem isso? Como é que funciona? Hoje não mais. Havia no passado, né, um entendimento jurídico de que caso a viúva ela tivesse esse benefício, ela, em caso ela contraísse novas núpcias, né, ela que se casasse novamente, ela perderia o benefício porque ela estaria ali, né, num regime de casamento novo e tal, não teria mais aquela questão da dependência econômica do falecido, né, do marido falecido. E isso fazia com que perdesse a pensão. Certo. Mas hoje em dia não existe isso mais, e eu me lembro que foi totalmente despretensioso esse vídeo. Quando nós gravamos e postamos, nós não esperávamos que fosse ter tantas visualizações e comentários, sendo que até hoje, inclusive, pessoas nos procuram para fazer comentários a respeito desse vídeo, inclusive procurar auxílio, atendimento, assessoria, nessa questão aí por medo. Eu vejo assim que as pessoas, né, relacionadas a esse vídeo e tantos outros que a gente postou que bateram mais de 100 mil, 200 mil visualizações, elas carecem de informação. E a nossa página do TikTok, do Instagram, YouTube, Facebook, ela tem esse intuito de realmente passar uma informação clara, objetiva e com fundamento jurídico suficiente para que a pessoa, independente de fechar algum contrato conosco ou outros profissionais da área jurídica, mas que elas tenham a informação correta para poder se autodeterminar no caminho certo do direito, né? E tem alguma área específica que é tipo difícil de vocês abordarem e tá explicando pro pessoal, por exemplo? Tô chutando aqui, de repente a área criminal, seja ou a parte trabalhista. Tem alguma coisa um tema que vocês falam que tipo, é difícil traduzir isso, tem que ficar explicando bem minuciosamente? Como é que funciona? Tem algum? É assim, eu vejo que o TikTok ele entrega demais o conteúdo, né? Assim, procura gente até de outros países. Então é uma coisa realmente que entrega demais. Hoje nós estamos com 33 mil seguidores, né? Agora. E os assuntos polêmicos para o TikTok é bom. Porque às vezes, principalmente questão criminal ou algum por mais que não fazemos, mas às vezes entra em algum viés político nos próprios comentários, ele alavanca demais seu vídeo. Então, isso que faz ser muito bom. Outro vídeo que bateu 1 milhão, também foi do Dr. Leonardo, um vídeo sobre uso capião, teve muitos comentários e isso levou o vídeo, assim, em 3 dias bateu 1 milhão. Então, é uma coisa que para o TikTok é bom. Agora, lógico, no direito existem muitos assuntos complexos de verdade que é muito difícil você abordar em 1 minuto, né? É impossível. Sim. Então, a gente tenta trazer alguns assuntos que realmente dá para esclarecer de uma forma mais geral, sem se aprofundar muito, mas caso a pessoa tenha algum problema parecido ou queira tirar algum tipo de dúvida, ele acessa nosso Instagram, manda um direct, tem até o WhatsApp nosso, entra em contato com o escritório e o escritório orienta ele, né? Na medida do possível, aí a gente passa todas as informações. Legal. E tem algum caso, por exemplo, que toda hora acontece de você estar atendendo? Por exemplo, eu sei que cada um aqui tem uma área. Explica mais ou menos qual que é a área de vocês, o direito, né, a advocacia, tem várias vertentes, né, sub-áreas, né, que ela é dividida. Conta qual de cada um de vocês que acontece direto. Acontece toda hora isso aí pra mim, acontece um caso... o tempo todo, pessoas que precisam dessa solução, né, que procuram a gente. Me conta o que é de cada um de vocês aqui. Sim. Só pegando um gancho na questão da pergunta anterior, sobre a questão do conteúdo, eu vejo assim que a maior parte dos conteúdos que a gente consegue, por maior que seja a complexidade, a gente consegue trazer para nós, se deve ao fato de que nós temos propriedade para tratar daquele assunto. Por exemplo, o Dr. Roger, ele já foi policial militar. Então, ele, mais que qualquer outra pessoa, qualquer outro advogado que defenda os direitos dos policiais militares,
ele sabe exatamente quais são as necessidades jurídicas do policial militar, porque ele já trabalhou dentro da corporação. Então, ele sabe do que os policiais militares aqui do estado de São Paulo, eles necessitam. Sim. Quando nós nos unimos, aliás, foi até uma loucura o que eu achei quando ele resolveu dar baixa É verdade, polícia. você vai contar depois essa história, boa. Quando ele me disse que... Ele não tinha me contado a formalização disso, ele estava me contando que faria. Mas um dia ele me mostrou o documento, que ele estava pedindo baixa, tinha entregado a farda, a arma. Cara. E foi emocionante para mim, porque eu falei, rapaz, ele está realmente acreditando Sim. que nós vamos decolar. Então, a maior parte dos conteúdos, como eu disse, se devem à questão da propriedade do assunto. Então, os conteúdos mais relevantes, e eu vejo assim, que são complexos para mim, que sou um advogado da área trabalhista, por exemplo, e que não dissocia muito dessa questão do policial militar, apenas a questão do regime jurídico. Só para explicar essa questão, o policial militar ele tem um regime, ele trabalha para o Estado. Então, ele é regido por um estatuto. Sim. Tá? Então, todos os direitos trabalhistas, entre aspas, né, do policial militar têm que seguir a lei que foi ali promulgada pelo Estado de São Paulo, pela Fazenda Estadual. Sim. Diferentemente do trabalhador ou de uma empresa que rege os seus funcionários, seus empregados ali pela CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a minha área. Entendi. Então, eu sinto dificuldade para atuar na área trabalhista, entre aspas, para o policial militar, e complemento essa questão trabalhista para o trabalhador ou a empresa que nos procura relacionada à CLT. Ah, entendi. Legal. E, por exemplo, nesse ponto você disse, é como se fosse um sindicato específico para essa área, mas isso dentro do estatuto do Estado, vamos dizer assim. Isso mesmo. Mais ou menos isso, né? A grosso modo dizendo. São leis próprias, um regime próprio. Toda a forma até de processo, a gente entra no local próprio, que seria a Fazenda Pública. Até explicando a distribuição aí do nosso escritório, o Dr. Leonardo, então, fica com as ações trabalhistas, até é o setor de estudo dele, pós-graduação, e também na área civil, né, que é muito próxima. E eu fico com a parte criminal e com a parte que envolve polícia. Por quê? Polícia tem muitas questões para se tratar, tanto questões de defesas administrativas internamente na polícia, defesas na justiça militar e propriamente crimes e defesas dos direitos dos policiais. Por exemplo, discussão de salário adicional, insalubridade. Então, assim, é uma área bem específica que tem, vamos falar, tem todos os ramos dentro daquela área específica. Legal, bacana. Assim que funciona a distribuição nossa. Show. E você estava me contando a sua trajetória nessa transição de carreira. Como foi essa história? O Léo até contou que chegou com você falando para ele, entreguei tudo. Cara, imagino ter sido muito louco, né? Como é que foi isso, cara, fazer isso? Da onde surgiu essa vontade? Por que você fez isso? Me conta mais. Cara, é assim... eu trabalhei na Polícia Militar, até muita gente até tem um certo preconceito de um soldado da Polícia Militar, nossa, fez faculdade, está na Polícia Militar. Isso daí é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que dentro da corporação, quantas pessoas têm faculdade, pós-graduação, mestrado e até as que não têm, a capacidade intelectual é gigantesca, porque o trabalho realmente é muito complicado e complexo. Então, quando eu entrei, realmente foi para viver aquilo lá, vestir a farda mesmo, e acredito que eu fiz um bom trabalho. E o tempo que eu estava lá, me dediquei totalmente, não pensei na minha área de estudo aí, de direito em que pese utilizar muito, né, nas ocorrências no dia a dia. Mas chegou um momento que eu comecei a ver a questão do sistema, né, que se fala. Que é assim, é difícil você realmente levantar uma bandeira, procurar direitos, você rebater, você não pode questionar, por exemplo, uma ordem de um superior, se for uma ordem legal, você não pode simplesmente falar, olha, pode ser assim, pode ser assado, não é isso, a ordem acabou, hierarquia, disciplina e é assim. Então chegou nesse momento que eu comecei a pensar na minha vida pessoal também, né? Questão de trabalhar de madrugada, final de semana, Natal, Ano Novo, e todos os outros problemas também, questão de segurança, né? E comecei a pensar,
se eu estiver fora, eu vou conseguir buscar a justiça que eles tanto merecem. Certo. Então foi daí a minha ideia e, sem dúvida nenhuma, se o Dr. Leonardo não tivesse aqui, né, momento romance, se o Dr. Leonardo tivesse aparecido na minha vida, provavelmente eu teria adiado um pouco mais essa questão. Lógico, a família me ajudou demais nessa tomada de decisão, porque é uma decisão muito difícil, né? É muito grande, né? Muito grande. Pegar e sair do vamos dizer assim, da segurança, vamos dizer assim, então, e daí, empreender, né? Essa questão da segurança, eu até gosto de falar que é o seguinte, muita gente fala, né? Meu sonho é ser funcionário público para ter segurança. Primeiro que na polícia você não tem segurança. Esse é o primeiro fisicamente, ponto. Né? Dizendo assim, literalmente. Mas também a segurança e a estabilidade financeira você não tem, porque qualquer abordagem que der errado, você pode ser mandado embora, assim, em 5 minutos a abordagem deu errado, acabou e já vira processo e você é mandado embora. Esse é o primeiro ponto. Entendi. Então, aquela estabilidade de funcionário público não existe. Isso é o que eu já falo. Quando a pessoa fala que quer ser policial militar, eu falo, você não quer ser funcionário público, né? Você quer ser polícia. Porque tem polícia de verdade e polícia de mentira. Então, você tem que ser polícia. E você conviveu com primeiro ponto. Esses dois perfis na corporação? Com certeza. Assim, é importante, eu acho que é importante ter todos os tipos de personalidade, né? Mesmo porque a pessoa que está num, vamos falar escritório, né? Que é o administrativo da polícia, fazendo a parte de papelada, é tão importante do que o cara que está na rua. Porque um não faz o serviço sem o outro, etc. Um é o braço, outro é a perna, né? Mas para você ir para a polícia, você não pode pensar em estabilidade, porque essa estabilidade, eu acredito que é totalmente relativa. E também a questão de, agora falando de dinheiro mesmo, estabilidade financeira, eu também não vejo muito a questão de estabilidade. Por mais que deu tudo certo, você tem ali a sua quantia, né? Você vai receber Estado de São Paulo, por mais problemas políticos que tem, nunca atrasou salário. Quanto a isso, em que pese não ter aumentos corretos, mas nunca atrasou salário. Mas você, como um trabalhador autônomo, você consegue escalar. Isso é uma coisa que qualquer concurso público você não vai conseguir. Então, a meritocracia no concurso público não existe. Por exemplo, você é promovido na polícia por questão de tempo de serviço. Se fosse meritocrático, se você batesse meta ou qualquer coisa do tipo, você poderia ser promovido antes. Então, lá é assim, é concurso, você passar, por exemplo, passou na academia, oficial de Barro Branco e tal, você vai ser promovido. Mas você sendo autônomo, te exige um pouco mais, né? Com certeza, porque você tem que... Ali, se você não trabalhar, você não vai ganhar e etc. E você consegue escalar mais seu serviço. Isso é o que eu vejo hoje, ainda mais com o nosso trabalho, é o que a gente está vendo. Então, graças a Deus, essa mudança eu vi assim e até me inspirou muito, né? Por mais que não tenha nada a ver com a área, mas uma pessoa que me inspira demais é o Primo Rico. Então, fortaleceu muito esse tipo de ensinamento, princípios e os livros todos que envolvem aí a área. Me conta o seu. Você trabalhou sempre com advocacia ou antes trabalhou com outra área? Como é que foi? Não, eu vou falar que eu não sei fazer outra coisa, eu não sei advogar na minha vida. Eu não cheguei a fazer nada financeiramente falando, eu ganhei dinheiro até hoje na carreira jurídica. Né? Eu já tentei prestar concursos, mas eu vi que não tinha realmente perfil para isso. Quando eu me formei, eu já tinha meu pai, que era advogado, então, assim, tinha a base, a estrutura toda montada para poder trabalhar, né? E nós trabalhamos juntos por 3 anos. Eu me formei em 2013. Só uma janela aqui, rapidinho. Claro, eu entrei na faculdade no meio do ano de 2008. Eu não entrei no começo do ano junto com os meus colegas. Ah, tá. Por quê? Eu prestei vestibular no meio do ano. Ah, entendi. E aí eu entrei, através de um benefício do governo, o ProUni, eu consegui a bolsa integral na UNAERP, aqui em Ribeirão Preto. Consegui me graduar, e eu me graduei em 4 anos e meio, na verdade. A faculdade tem 5 anos, né? Mas eu fiquei os últimos 6 meses apenas fazendo o TCC e já tinha passado na UAB. Então, a minha preocupação maior era concluir o mais rápido possível para poder já atuar, começar a trabalhar. Então, para mim, foi um prestígio imenso, porque nos corredores da faculdade eu via lá a placa do meu pai, o nome dele inscrito lá. Então, era uma honra poder ter meu pai já bem estabilizado na área.
E quando me formei, comecei a trabalhar junto com ele, nós éramos assim como Batman e Robin, né? Legal. Trabalhávamos muito bem juntos, né? Funcionávamos de uma forma onde eu conseguia complementar o serviço ali, até que eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, né? A casca. E, infelizmente, ele veio a falecer em maio de 2016, né? Por uma endocardite, né? Uma infecção no coração. Com 52 anos, eu acabei tendo que iniciar, digamos assim, a minha carreira, reiniciar sozinho. Tive várias crises, depois veio a pandemia ainda para piorar mais ainda a questão psicológica. Sim. Mas graças a Deus fui, como o Roger mencionou, a gente vai escalando, né? O bom de você ser um empreendedor autônomo, né, é que você consegue ali, através de uma organização ainda que mínima, não precisa planilhas e planilhas e tal, mas você consegue se colocar metas para você se disciplinar a ter uma vida nos padrões daquilo que você pretende. Sim. Né? Então, depois das fases difíceis que eu tive, né, eu coloquei na minha cabeça que eu era um advogado, que eu deveria me aprofundar nos conhecimentos que eu tinha. Fiz uma pós-graduação. E aí, então, que as coisas começaram a vir, né? É aquela questão do universo, né? Você joga para o universo, a energia ela volta para você da maneira como você entregou para ele. Sim. Então, começou a me devolver. E o legal, assim, até puxando um gancho na questão da história do Roger, da Polícia Militar, é engraçado como você sai de um ambiente, né? Hoje, o Roger não é mais policial militar, ele é advogado. Mas ele não fechou a porta para os colegas. Ah, legal. Tanto que até hoje os colegas ainda o procuram. E melhor ainda, com o respeito que ele merece. Dr. Roger é advogado. Então, assim, ele cresceu, né? E é o que eu faço com os meus clientes hoje. Eu acho que um trabalho muito bem feito não é apenas você ir lá e fazer o que deve ser feito. Sim. Se você puder dar um passo a mais, um passo a mais que eu digo, é no sentido de você fazer com que esse cliente ele entenda que o seu trabalho foi extraordinariamente bom para ele voltar. Entendi. Então, o melhor de tudo é quando você trabalha para um cliente, conclui o teu serviço, recebeu a tua contraprestação, né, os honorários do trabalho, mas depois de algum tempo ali, seja meses ou anos, ele volta e te contrata novamente. Por quê? Ele confia em você. Sim. E eu acho que confiança hoje em dia, eu digo que é a moeda mais difícil de você conquistar entre as pessoas. É a coisa mais difícil você pegar e ter do próximo, né? Exatamente. A lealdade. Exato. Sabe? Então, quando o cliente me procura, eu vejo assim, que eu já fui pago. Sim. Porque ele confia em mim. Então, um cliente que ele confia no advogado, um paciente que confia no médico, ou qualquer outra área que a pessoa trabalhe, ela já está bem. Sim, e não troca, né? Não troca. É que nem mecânico, médico, advogado, cabeleireiro. Cara, você criou um laço de confiança ali, você não quer trocar. Eu sou assim também. Então, tipo, eu criei um laço de confiança com a pessoa, com o profissional e a pessoa também, porque, querendo ou não, é as duas coisas. Não tem como andar separado disso. Por isso que eu falo, tipo assim, o lado profissional e o lado pessoal. Não tem como não andar os dois juntos, tá? Porque aí tá lá, vai contratar o cara... o profissional dele é maravilhoso, mas o pessoal é uma merda. Então, tipo, e aí? Não tem como. Então, tipo, não tem como desvencilhar isso. Até uma coisa que ele comentou, né? Questão do universo conspirar. Às vezes, quase sempre, a gente não sabe onde vai chegar. Mas o que a gente sempre conversa, sempre tem que estar andando para frente. Sim. Não importa com o quê. Então, fazendo um curso, alguma coisa, sempre tem que estar aprendendo e evoluindo. E até uma passagem que eu me lembro, em 2019, eu não tinha decidido sair da polícia ainda. E, não sei porquê, decidi fazer uma pós na área penal. Hoje, essa pós é o que me ajuda a trabalhar. E só te cortando, você fez essa pós em Portugal, não foi? Teve uma matéria em Portugal. Até é legal Portugal, porque... tem uma passagem engraçada que é o seguinte. Português é muito direto, né? Português você fala a língua portuguesa. As pessoas. Os portugueses. Português das pessoas, entendi. Eu estudei em Lisboa e o tipo de cultura e tal é diferente, mas fui super bem recebido mesmo, acolhido, não tenho nada para falar
até das piadas que hoje em dia o pessoal faz, eu penso, falo, nossa, eles não merecem, porque eles são muito bons mesmo. Mas eles são muito diretos. Então, teve várias coisas, mas uma vez que me marcou bastante na faculdade, um professor fez uma pergunta, né? Tava tendo aula normal lá, ele fez uma pergunta e a aluna levantou a mão e aí ela começou a responder. Ele tinha falado, alguém sabe isso? Ela levantou a mão e falou assim, olha, professor, eu acho que... Aí ele, se você acha, você não acha nada. Só levanta a mão se você tiver certeza. Conclusão. Caramba. Todo mundo ficou olhando assim, ninguém fez uma pergunta. Aí depois a coordenadora veio e falou, não, gente, o pessoal foi reclamar, né? Falou, não, é porque a gente não sabe ser político. Ele deu uma resposta que veio na cabeça dele. A gente não fica nessa de tentar usar melhores palavras. Não é tão diplomático assim. Tão diplomático assim e tal, mas valeu muito a pena ter feito esse tipo de pós. E na época, para mim, de verdade, não fazia muito sentido. Mas como eu estava, entre aspas, parado, eu falei, bom, eu vou fazer o que é da minha área para que eu não sei. E hoje, para mim, faz total sentido, porque eu uso no dia a dia. Então, isso é uma coisa que a gente sempre leva. Estamos fazendo algum curso? Tem que fazer. Se não está fazendo nada, tem que fazer alguma coisa. Tem que estudar sempre. Só uma observação, isso que o Dr. Roger disse a respeito do conhecimento, ele é muito válido. E eu não vou, nesse momento, desclassificar o que você disse, mas eu acho que a escola da prática, ela é um pouco diferente. Da teoria e prática, né? Teoria da prática, né? A escola da vida, né? Ela te ensina de uma forma que você apanha e aí ensina você na marra, aprende. né? Eu vou contar uma outra história do Dr. Roger aqui, de uma situação criminal que a gente estava. Nós não éramos os acusados, nós éramos os advogados. Mas um cliente que me procurou, uma cliente, né? Ela tinha sido presa e foi uma questão relacionada a um golpe de Pix. Sim. E eu... Foi aqui em Ribeirão isso? Aqui em Ribeirão Preto. Foram 28 pessoas presas. 28? Foi uma operação bem grande aqui. Caramba. E nós pegamos duas clientes, duas mulheres, né? Desse fato isolado. Essas duas mulheres, só para eu entender, sendo acusada ou vítima? Elas estão sendo acusadas. Na verdade, elas estão sendo investigadas, né? Está em fase de inquérito ainda. E tem uma forma de você até falar com a pessoa, ela é uma suspeita, não é uma coisa assim? Uma suspeita, não é tipo, não pode pegar e falar acusada. Ou tem isso também? Sim, nesse ponto era investigada. Ela é investigada. Em que pese poder ser presa, uma prisão temporária. Bem depois isso. Não, nesse momento poderia ser, mas ainda estava na condição de investigada. Entendi. E eu me lembro que quando eu combinei, quando a cliente veio e eu não tenho tanto conhecimento jurídico na área criminal, eu contatei o Roger e pedi para que ele me acompanhasse até a delegacia para conversar com a cliente. Sim. E eu me lembro que eu cheguei antes na delegacia. E eu fiz um papelão lá, porque eu comecei a querer conversar com o escrivão de polícia e eles começaram a querer arrancar de mim a confissão da cliente. Doutor, o senhor tem que ir lá, tem que conversar com a cliente para ela poder confessar, porque senão vai piorar a situação dela. E eu... amistoso com o escrivão, não, tudo bem, nós vamos conversar com a cliente e tal, e torcendo para ele chegar logo, né? Quando ele chegou, e aí já entra a questão do tirocínio policial, né? Essa questão do conhecimento da vida, da prática, ele já esteve várias vezes em situações como essa dentro da delegacia. Ele me disse, Léo, é incrível, mas esse escrivão de polícia e o delegado, inclusive, já viram que você ele até usou um termo que chama recruta, né? Ele chama de recruta. É um advogado iniciante. Entendi. Com 10 anos de advocacia. Exatamente. Entendi. Com 10 anos de OAB, eu não soube me portar da maneira adequada perante um delegado, perante um escrivão de polícia, porque não é minha área. E quando ele chegou... acostumado, habituado. Exato. É que é outra área, entendi. Quando ele chegou, ele dominou a situação. Legal. Eu me lembro de um momento em que um delegado quis ouvir a nossa cliente no corredor da delegacia. E eu estava ali conversando com a cliente muito emocionalmente abalada com a situação, né? E o delegado chegou para conversar com ela ali. E o Roger imediatamente, não, o que é isso? Você vai ouvir a cliente mesmo sem escrever, colocar a termo, passar a termo a situação, a gente não sabe se está sendo grampeada essa conversa, o que será que vai acontecer. E ele já chegou ali pro delegado e falou, doutor, vamos esperar, né, o momento certo para poder ouvir lá na sala, tirar as informações necessárias e tudo mais. Então eu percebi assim que o ambiente criminal ele é um pouco mais delicado, né, nessa questão do conhecimento teórico do prático.
Sim. A gente sabe que lidar com o crime exige Um cuidado especial, uma no caso. atuação, eu falo assim, dos servidores mesmo, delegado, escrivão, para poder fazer concluir o trabalho. Exige um pouco mais de cautela, mas às vezes eles não usam, e existem algumas arbitrariedades. Eu não estou dizendo isso uma crítica do sistema, falando que ele é ruim, Sim. tá? Estou só contando um fato que aconteceu conosco, tá? E assim, pela experiência do Dr. Roger, que chegou e já dominou a situação, a gente conseguiu fazer a defesa da cliente naquele momento, de forma que ela não confessasse diretamente aquilo que aconteceu. Sim. Na verdade, ela relatou os fatos na versão dela. Sim. E aí conseguimos ali, digamos assim, desfazer aquele equívoco, né, daquela situação. Então, sim, o conhecimento prático ele é diferente do teórico. E assim, se me colocar numa audiência trabalhista, falar, Roger, você é preposto. Preposto? Eu não seria... sei nem o que faz. O que É o seria representante da empresa. Eu não sei o que faz. Então, assim, vou ficar nervoso. Não, Ah. Roger, só repete isso. Não sei, vou ficar nervoso. Ah. Então, realmente, cada um na sua área, né? Aham. Até o pessoal faz muita pergunta genérica pra gente, né? No WhatsApp e tal. Quando eu falo, olha, não sei, a pessoa, mas você não sabe? Mas é que nem o médico. Não vai chegar no ortopedista e falar alguma coisa que está acontecendo no seu cérebro, entendeu? Não, Sim, sim. Cada um é cada um. E até essa parte, voltando a essa parte criminal, é importante lembrar que o advogado, ele não faz milagre nenhum. Sim. Muita gente acha que preciso do advogado, porque o advogado vai dar aquele jeitinho. Sim. Gente, não existe O isso. pessoal tem muito tá? essa imagem, né? Muita essa imagem, muita essa parte preconceituosa, muito também medo de delegacia. Então, assim, por exemplo, um dos vídeos que a gente fez bastante, não vá na delegacia sozinho. Mas não é porque você vai apanhar, vão sumir com você, não é assim. Hoje em dia, gente, é diferente. Hoje em dia tem câmera, tudo tem câmera. Dentro da delegacia tem câmera, os policiais têm câmera, tudo é rastreado, o telefone. Não é, se um dia foi assim, era outra época. Sim. Mas é mais a questão, realmente, de você, naquele momento, tem coisas que não é necessário você falar, porque é uma prova que você Pode vai usar no criar processo. contra você mesmo, no Então, caso. naquele momento, você usar esse tipo de prova, outra pessoa pode usar essa prova e te prejudicar. Então, tem várias coisas que realmente é essencial ter um advogado para você falar de forma correta. Mas não de forma... Tem gente que pensa que é mentirosa, né? O advogado vai lá e vai falar alguma historinha. Não é assim que funciona. Sim. É só usar os termos certos para aquela situação, para que você realmente amanhã ou depois possa se defender melhor num processo e que faça sentido para o juiz. Entendeu? É assim que funciona. Legal. E teve alguma situação na empresa de vocês que teve, tipo, essa situação é bem difícil, delicada de trabalhar, que foi bem difícil, tenso de vocês vivenciar aquilo? Teve alguma situação, tipo, cara, essa situação aqui Eu vou contar uma minha. Foi bem cabulosa mesmo essa situação, porque eu não tive que lidar com o caso em si, eu tive que lidar com a juíza, no caso. A juíza? Que tava... não era nem o caso em si, não era nem só cliente, era a juíza. Era o cliente era meu, mas eu estava sendo rechaçado pelo juiz, pelo magistrado, o tempo todo, numa audiência. Foi o seguinte, foi um cliente que nos procurou, que é policial militar, inclusive. Ele fazia bico de escolta armada e de segurança de um ganhador da Mega Sena, em Porto Ferreira. Porto Ferreira. Isso. Ele nos procurou para poder ingressar com uma ação trabalhista. Não tinha nada a ver com a questão do policial militar em si. Mas ele foi dispensado por esse milionário e ele queria os direitos dele, porque ele tinha horário a cumprir, tinha escala de trabalho, enfim. Tinha todos os requisitos da relação de emprego. Quando ele nos procurou, ele trabalhava há mais de 10 anos para esse milionário. E contando o tempo ali, o valor da causa deu quase R$1 milhão. Né? Foi muito boa essa ação. Na verdade, ela ainda está sendo julgada, né? Ela está no Tribunal Superior do Trabalho. A gente está aguardando o julgamento final. E quando eu fui para essa audiência a primeira vez, né? Tiveram 3 audiências, só para você ter ideia. Na Justiça do Trabalho funciona assim, via de regra, uma audiência de conciliação, que é uma inicial, onde o juiz tenta fazer um acordo. Se não tem acordo, parte para uma audiência de instrução, onde ela serve para ouvir testemunhas
e formar a convicção do juiz para que ele prolate uma sentença. Certo. Então, fomos para a audiência de conciliação, não teve acordo, porque o valor da causa era exorbitante. Sim. Nós já imaginávamos que não íamos Não ia conseguir. aceitar. E quando fomos para a segunda audiência, ouvimos 2 testemunhas, queríamos ouvir, na verdade, né? E no direito tem um instituto que chama contradita. Contradita. A contradita ela é o seguinte: quando você quer refutar uma testemunha, você quer dizer, olha, essa testemunha ela não é suficiente, ela não pode ser ouvida. Entendi. Você apresenta uma contradita. E a contradita ela tem vários fundamentos. Não pode ser por amizade íntima, né? Pode ser por inimizade também. Entendi. Entendeu? Então, no caso, a testemunha ela foi contraditada, a minha testemunha, por inimizade com o preposto, que era o representante do milionário. Entendi. O milionário é um senhor já bem idoso, inclusive ele nem comparecia nas audiências, ele mandava logo o preposto. Né? Alguém cuidava lá das fazendas dele e tal. Uhum. E aí a juíza acatou a contradita e eu impugnei, coloquei os protestos na ata. E ela o tempo todo discutindo comigo que eu não tinha razão, que eu não tinha conhecimento da CLT, não tinha conhecimento do CPC, que é o Código de Processo Civil. Uhum. Eu achei tudo muito estranho. Eu me questionava daquela situação, por que a juíza estava agindo daquele jeito, né? Uhum. E nós recorremos da sentença. Obviamente, nós perdemos, porque nossa testemunha não foi ouvida. E em sede de recurso, no Tribunal Regional do Trabalho, a sentença foi anulada. Foi anulada? Foi anulada porque o tribunal não viu fundamento na questão da contradita. Sim. E pediu para voltar o processo para ouvir a testemunha. Isso foi aqui em Ribeirão ou foi em outro lugar? Em Porto Ferreira. Ah, foi em Porto Ferreira. Porto Ferreira. Caramba. Agora imagina eu tendo que ver a cara da juíza novamente. E assim, eu... E caiu na mesma juíza, né? Na mesma juíza. E é sempre assim, tipo, tem esse lance de cair... Quando tá fazendo o processo, cai no mesmo juiz? É na mesma vara. Na mesma vara. Se o juiz ele for declarado suspeito, né, tiver alguma questão pessoal, muda. Ou talvez o juiz esteja doente, aí vem um juiz substituto. Mas, via de regra, aquele que conduz a causa do início, ele vai até o final. Até o final. E Isso. já aconteceu, tipo, de repente, essa pessoa, esse juiz, no caso, ou juíza, ser, tipo, suspeito de ser trocado, já aconteceu? Não, comigo nunca aconteceu, mas eu já vi casos que aconteceu. Por exemplo, um caso onde eu vi que o pai de um juiz, ele era marceneiro. Uhum. E um trabalhador, ele morreu num acidente de trabalho dentro de uma marcenaria. E o juiz, na fundamentação da sentença, ele informou que o pai dele era marceneiro e que perdeu o pai também nas mesmas situações. Esse juiz, por melhor que sejam os fundamentos da sentença dele, ele é suspeito. Ele é suspeito porque ele teve... Ele já tem uma predisposição a julgar. A julgar a favor. Exatamente. O juiz ele tem que ser imparcial. Sim. A partir do momento que ele pende para algum lado, ele é suspeito. Entendi. Entendeu? É por isso que até o símbolo, a imagem é realmente a pessoa... Qual que era? É uma moça, né? A justiça, né? A justiça que ela tem os olhos vendados. Isso. O trabalho do advogado, ele, de verdade, não é para covarde. Falo isso com total segurança, independente da área. Porque assim, por mais que o doutor Leonardo está mais na área trabalhista. Você fala de lidar de pressão mesmo. Numa audiência... É briga de verdade. É briga, só não vai rolar porrada, né? Às vezes rola, mas normalmente não. Não desvia de fato. É briga, porque assim, imagine que você está diante de uma autoridade que muitas vezes, né, a gente tem algum tipo de problema. Sim. Você está diante de um advogado, no caso da trabalhista, um advogado da parte contrária, que ele é contrário a todos os seus fundamentos. Então, assim, é uma pressão, todo mundo te atacando de todo lado, você tentando controlar o que a pessoa vai ou não falar para saber o que vai ou não acontecer. E realmente é uma pressão gigantesca. Então, independente da área, não é o advogado não pode ser uma pessoa tímida, para começar, porque você tem que falar para muitas pessoas. Você tem que ter um controle emocional gigantesco para lidar com pressão. E você, nesse controle emocional, você não pode perder a estribeira ali e xingar ninguém. Você tem que controlar. Já aconteceu de você ver, acontecer de você ver alguém xingando o outro? Teve uma audiência que eu fiz com meu pai, né? Quando
nós não éramos sócios ainda, Uhum. a cliente era nossa, né? Ela ficou indignada com a situação, eu não me lembro nem o fato, mas ela ficou indignada com o que o juiz estava dizendo e tinha um copo de água em cima da mesa. Ela pegou o copo de água e jogou a água na cara do juiz. Nossa, no juiz? Na cara do juiz. E o juiz, ele ficou possesso, mandou a polícia pegar ela e prender na hora, né? Com aquela ofensa. E pode fazer isso, né? Pode. O juiz, Pode. ele é autoridade dentro da sala da audiência, ele pode fazer o que ele quiser. Na verdade, Uhum. assim, claro, Sim, respeitando a lei. dentro da lei. Já vi situações, não comigo também, onde o empregado reclamante numa ação trabalhista, a testemunha, antes de ser ouvida, ela informa os dados pro assistente do juiz ali, né, antes Sim. de depor. Uhum. E aí o assistente digita os dados da pessoa e como o sistema da Justiça do Trabalho é federal, Uhum. o assistente ele consegue puxar informações mais sigilosas existentes no nome daquela pessoa. Certo. E viu que essa testemunha tinha um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia. E aí o juiz decretou a prisão daquela testemunha na audiência. Na audiência Na mesmo? audiência. Nossa, Então, caraca. é como se fosse uma blitz, né? Digamos assim. Né? Sim. Caramba. É a mesma coisa. A pessoa vai no poupa-tempo tirar o RG, coloca no sistema, um monte de gente vai preso no poupa-tempo. É mesmo? Não sabia disso, Um não. monte tem a polícia militar dentro do poupa-tempo, descaracterizado, Uhum. né? Não vai usar farda nem nada. E aí, normal. CNH, normalmente essa questão de prisão civil, né? Dá pra De saber? alimentos. Ah, de alimentos. E aí, quando o operador coloca o CPF, o RG, Uhum. já vai sair que tem algum antecedente dele ou se Sim. tem algum em aberto. E o policial, já na hora ali, pelo chat, ele chama, o policial vem e já faz a prisão. E, por exemplo, a pessoa a pessoa vai lá no poupa-tempo, ela sabe, ela é notificada que tem algum processo contra ela. Ela acaba sendo pega de surpresa, na verdade. Então como é que funciona isso? Por exemplo, tá lá, você acha que não tem nada, você vai no poupa-tempo fazer, por exemplo, o RG, e de repente tá lá, sendo preso, sendo autuado. Tipo, a pessoa, geralmente ela é notificada, tá acontecendo tal coisa, é realmente na hora. É realmente na hora. Conduzida imediatamente. Depende qual que é o tipo de processo, principalmente prisão civil, normalmente a pessoa não vai saber. Ou não constituiu o advogado, ou recebeu uma citação. Muita gente faz isso. Para qualquer tipo de processo. Recebe, assinou ali, não tô nem aí para isso e tal, depois eu vejo. E esse depois vê, já foi. Já perdeu o prazo de defesa e tal. Então, até não um caso tão drástico assim de prisão, Sim. mas até para coisas normais, pra gente acontece demais. Pelo menos umas 2, 3 vezes no mês alguém procura a gente Uhum. que traz algum caso que ela assinou que recebeu o processo, não deu a atenção porque achou que era desnecessário e tal. Uhum. E quando procura a gente, bloqueia todos os bens. Ela não tem conta corrente, não tem... Tudo bloqueado. Carro, tudo. Não. E aí a pessoa procura já em fase avançada do processo. Ou seja, a gente já não tem prazo para aquela defesa que Sim. seria a correta. Uhum. Então já complica muito mais. Ela já está sendo executada. Isso Entendi. acontece todo mês. E tem como, tipo assim, praticamente quantos por cento dos casos que dá pra reverter? Ou não tem É muito como? difícil. É bem porque difícil. depois que decreta a revelia e a confissão ficta, né, dos fatos que a gente fala, que é o réu, por exemplo, deixar transcorrer o prazo de defesa dele, porque a lei é clara. Você foi notificado para se manifestar no processo, você tem um prazo para isso. Uhum. Se você não apresenta uma defesa, você está sujeito aos ônus da lei. Da lei. Então, tipo assim, beleza, não tô fazendo nada aqui. E aí, em fase de execução, por exemplo, depois que a pessoa já foi condenada, muito dificilmente consegue reverter. Há alguns casos, sim, se houve uma nulidade de citação, por exemplo, mas é difícil. Fato é que essas situações, assim, afora essas que os clientes eles são surpreendidos, dentro de uma audiência, desconcerta o advogado. A gente estava falando sobre o caso da cliente que jogou água no rosto do juiz. Meu pai, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei... Porque não é uma situação inusitada, você não sabe Atípica o que fazer. total, né? O que eu faço agora? Né? Você fica totalmente desconcertado. O meu pai tentando conversar com o juiz para poder reverter aquela situação. O juiz possesso, com razão. Com razão. E, enfim, depois conseguiu conversar com a cliente, ela se acalmou e o juiz retirou a questão da prisão ali. E aí ficou tudo mais tranquilo, mas foi uma questão difícil. O advogado tem que lidar com situações assim. Teve um outro caso curioso, trabalhista também,
que é muito comum as empresas, já vou até deixar claro aqui que isso é crime, tá? Ah, é? As empresas, elas negociam com o empregado quando ele está sendo mandado embora, Aham. de fazer a rescisão, pagar todas as verbas rescisórias como se fosse dispensado sem justa causa, mas devolver a multa dos 40% da FGTS. É muito comum. Eu já vi muito. Aquele acontecer. acordo casadinho, o pessoal Exatamente, fala. casadinho, exatamente. Isso é crime. Sim. E eu me lembro que numa audiência onde eu estava representando a empresa, o preposto ele se alterou. O preposto é o acusado. O preposto ele é o representante da empresa. Pode ser um tá. diretor, Entendi, pode ser o sócio, Uhum. gerente, alguém que represente a Quem empresa representa. mesmo. Entendi. E aí eu estava sentado onde está o Roger, o preposto aqui, e o juiz abriu a audiência para poder ver se tinha acordo. E nós fizemos a proposta, uma proposta, como nós estamos representando a empresa, uma proposta no valor baixo. Nós trabalhamos dessa maneira Sim. para escalonar até que consigamos resolver o processo. Uhum. O empregado começou a desferir algumas ofensas contra o Preposto. preposto. Uhum. E o preposto ficou nervoso e abriu essa questão e falou: mas nós fizemos um acordo com você, de você ser dispensado, pagamos todas as suas verbas, o que você está reclamando? A gente só pediu para você devolver a multa do FGTS. Nossa, e o cara se entregou ali. Entregou. Aí o juiz, ouvindo aquela fala do Aham. preposto, ele suspendeu a audiência e falou: eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem um acordo. Porque senão vai ser todo mundo oficiado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, Uhum. e vocês vão responder por crime. Os dois. Os dois. Caraca. Então nós saímos dali já, e mais uma vez, eu totalmente desconcertado. E conversando com o preposto: mas por que você vai falar isso? Confia no teu advogado, fica quieto. Não, então, e tem muito isso, né? Os caras, tipo assim, você orienta o cara e o cara sai fora do combinado, ou às vezes vocês nem sabem, né? Isso é muito comum na parte criminal em delegacia. Porque É. você chega lá, a pessoa te conta uma história. Ó, doutor, aconteceu isso, tal. Beleza? Beleza. É isso, tá, entendi. Uhum. Então, vamos por esse caminho aqui, que a gente vai ter esse tipo de prova, ok. Uhum. Quando o delegado chega, o escrivão, o investigador, e começa, e fala, e bate na mesa, a pessoa fica nervosa, Começa a apertar o ela cara. começa a contar crime que eu nem sabia. Nossa. E eu já olho pra cara dela, eu não tava sabendo disso, cara. Eu não tava, e aí o doutor, calma e tal, só um minutinho, deixa eu conversar com ela. O que tá acontecendo, cara? Você tá contando crime que nem tem, a polícia nem sabe. Nossa. Ah, então, porque tal... Cara, eu não sabia disso. Você tem que conversar comigo, eu não tô E nem é sabendo. realmente um negócio comum que Isso acontece, é né? comum. Isso Caramba. acontece. Isso acontece. Então, por isso que, assim, contratou um advogado, tem que contar tudo. Uhum. Aquele mito de, não, vou esconder e tal. O advogado, Uhum. ele vai ter que saber o que está acontecendo, porque acontece muito da gente fazer um tipo de prova e aí o juiz pede algum tipo de câmera e tal, sai a imagem, a pessoa fez outra coisa. Por exemplo, Maria da Penha. Sim. Vem o cara, não, eu não bati nela, a mulher é doida, a mulher quer tirar vantagem de mim e tal. Não, tem certeza? Tem certeza. A gente faz tudo para mostrar que ele não bateu nela e tal. Uhum. De repente, tem imagem? Não, não tem nada e tal. Você confia nele, não tem como, Sim. eu não tava lá. Uhum. Vem a imagem, espancando a cara dela. Nossa. Cara, você bateu... Caramba. Ah, não, mas tinha imagem, doutor? Nossa. Putz, doutor, não, mas assim, só tem um soco, só. Não, mas na imagem mostrou 3. Você tem um soco Ah, só. mas eu acho que Caraca. quicou a mão. Cara, Mano. aí o advogado fica sem chão, porque Sim. você perdeu o seu trabalho, Não, entendeu? pô, Você perdeu o seu trabalho. você perdeu seu tempo, sua hora bem ali. complicado. Isso, Essa questão da seu Maria da horário. Penha, teve uma outra situação curiosa que eu passei também. Eu não orientei a cliente a mentir, mas eu disse das consequências daquilo, né? Entendi. Ele só falou, vai acontecer isso se você fizer tal Exato. coisa. Ela teve uma briga com o marido dela. Uhum. O marido dela apertou ela forte Uhum. e ela acabou quebrando um dedo. Né? Nó. Bateu ali na parede. E aí, o que aconteceu? Ela fez a queixa. Uhum. E o que acontece? Quando você faz uma denúncia de violência doméstica e familiar, acabou a vida daquele homem. Sim. Porque ele vai ser investigado, revirado. E o que aconteceu? Foi parar no Ministério Público. O Ministério Público denunciou ele pelo crime de violência doméstica e familiar. Uhum. E aí ela veio me procurar falando que não queria mais aquilo.
Não Porque queria, eles não estavam- queria mais o Queria mais processo, incriminar. desistir do processo. E você acha que, tipo, de repente é porque ela tá sendo coagida, algo do tipo assim? Pode ser. Ou que ela ama o cara, sei lá. Então, nesse caso específico, eles estavam reatando o casamento. Entendi. E eu perguntei, é verdade isso? Eu falei, posso conversar com o seu esposo? A gente não faz isso, né? Uhum. Conversar com o réu. Ah, Mas tá. eu fui conversar com ele e ele falou que realmente eles tinham uma filha e que foi um momento que eles discutiram ali, mas que eles se gostam e tal e queriam voltar. Uhum. E eu disse pra ela, olha, ele te agrediu mesmo? Ah, me agrediu. Tá, você não quer que ele seja condenado. Não, não quero. Tá, só que se você disser na audiência que ele te agrediu, Daí não tem como. ele vai ser condenado. O Ministério Público vai estar na audiência, o promotor, o juiz. Ah, ela vai ter que praticamente mentir. Então você vai ter que dizer que, na que verdade, não não foi aconteceu. realmente. Se de repente você esbarrou e acusou o cara. Né? Aí Tipo, ela falou, mas eu sou cristã, eu não minto. Falei, tá, tudo bem, mas você Uhum. tem que estar ciente que se você disser isso, ele vai ser condenado. Ah, mas eu não quero. Falei, faça o que você achar melhor. Você decide. Eu tô te você representando. mentir é crime. Sim. Então você tem que saber. Você vai ter que. Você orienta a Tem que pessoa, saber. cara. Se Exatamente, fizer é. isso aqui, arca com as consequências, Exatamente. né? E ela contou que foi agredida. Na Ela audiência, contou. E aí ele não foi preso, nada. Ele teve que assinar lá durante um ano um livro lá no fórum para poder não ser condenado, né? Foi substituída a pena, né? Ah, entendi. Mas aí ele ficou bravo, porque eu não orientei ela direito, Uhum. que ela tinha dito que não era para responder nada, ele acabou respondendo, que isso manchou ele. Sim. E eu falei, mano, eu tenho culpa. Não, você não tem Eu culpa de deixei ela nada. avisado do que ia Sim. acontecer. Né? Até Sim. essa questão de ser intimidado pelo cliente, Uhum. a gente é muito claro como que vai ser conduzido o processo, como que funciona. E o cliente não vai intimidar, nem muito menos testemunha ou qualquer parte que envolve. O trabalho vai ser feito gostando ou não, e assim. E as Uhum. consequências são essas. Não existe milagre. Não tem Sim. como sumir com o processo. Não existe. Uhum. Até tive um cliente que criminal, muito criminal, mais de 30 processos, nos procurou, né? E aí, na conversa, ele queria diminuir meus honorários, né? E aí eu falei, olha, meu preço é esse. Uhum. Ah, na negociação, você Na fala. negociação. Tá. Antes de E acontecer qualquer coisa. Antes de acontecer. Tá. E aí ele conversando e tal, e eu vi que ele tava já me dando umas alfinetadas, né? Detalhe, olha, ele estava foragido. Ah, ele tava Ele foragido. estava foragido. Eu Nossa. falei, olha, o meu preço é esse, se quiser contratar meu serviço é isso e acabou. Aí ele entrou para um viés que ele começou a falar, então, porque os 2 últimos advogados eu bati, que tal, porque advogado isso, aquilo. Falei, olha, aí ele, mas eu cansei, porque dessa vida, né, já estou recebendo 30 processos e tal. Falei, olha, vou deixar bem claro, cansa mesmo essa vida, né? Porque eu cansei de prender ladrão. Uhum. Então, você cansou de bater em advogado, também a gente cansa, né? Hoje eu tô do outro lado, tô fazendo meu papel aqui e tal, mas me intimidar você não vai, que até ontem eu era polícia. Sim, sim. Ah, não, doutor, não é isso, tal. Falando, E isso pessoalmente foi o... pessoalmente. Pessoalmente. Então, não tem, o trabalho Não, é feito. tem que ter culhões ali Na pra área você falar criminal isso, é né? bem complicado. Na área criminal, realmente, você não pode deixar passar do limite ali. Sim, tem que Tanto- controlar a situação mesmo ali, né? Tanto com o cliente, quanto delegacia, todo mundo que O envolve. advogado da parte contrária, às vezes... Advogado da parte imagina. contrária, já aconteceu da gente ir em delegacia. Ah, o advogado da parte contrária te Chegou um sei lá, te advogado pressionar. de uma entidade criminosa aqui no Brasil, Sei. né? Vamos falar assim. Uhum. Chegou, eu fui pago pelo dono do negócio aqui, essa cliente aqui que você tá é minha. Uhum. Falei, não, a cliente é minha, ela me pagou. Uhum. Não, eu sou dono dessa cliente aqui. Eu ganhei não sei quantos mil. Falei, muito bom pro doutor. Ganhou e não vai trabalhar, porque eu que vou. Conclusão, o cara começou a me ameaçar dentro da delegacia. Não, a cliente é minha e eu que vou cuidar dela. Aí eu virei para ela, falei, quem que é seu advogado? Ah, é o doutor. Falei, tem alguma dúvida? Não tem. Falei, então pode sair daqui que eu vou cuidar Aí dela. nós descobrimos que esse advogado, ele estava defendendo a mandante do crime. Do crime. mandante. Tinha um crime que envolvia muitas pessoas, né? Sim. E esse advogado, ele estava tentando defender quem organizou toda a organização criminosa que envolvia a nossa cliente. Caramba. E aí ele veio lá realmente coagir
para todo mundo que não tinha advogado, e mesmo quem tinha, Uhum. ele queria defender para, na verdade, não defender, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, realmente a prática é Pra bem ferrar a menina complicada. mesmo. Sabe que os verdadeiros réus num crime de uma organização criminosa, por exemplo, digamos, tráfico de drogas, Uhum. você não consegue pegar os cabeças. É. E os cabeças, eles que são os donos, né, da questão, Uhum. e eles bancam os advogados para poder derrubar os peões, né? Você nunca chega na rainha, no rei, no bispo, Uhum. num jogo de xadrez como esse. É Né? que é o cara, tipo assim, você pega, se você abraçar essa, sei lá, essa pena aqui, esse crime, no caso, eu, sei lá, te dou um dinheiro. Exato. Sabe aquela né? velha história de tráfico de drogas? Fala que o menor que tá com a droga porque Que o não é maior, preso, o maior né? vai ficar preso, o menor não vai ficar. É mais ou menos Mais a ou mesma menos analogia, isso. entendeu? Num crime grande que envolve Uhum. muita gente, lavagem de dinheiro, realmente rola muito dinheiro, pega aqueles laranjas, às vezes até paga pra pessoa Uhum. falar que não, eu que realmente vou assumir e tal, Uhum. porque a pessoa que tá por trás daquilo tudo, tá tudo Eles tudo aliciam, bem. né? Geralmente essas pessoas são réis primárias, né? Tem bons antecedentes. Uhum. Essas pessoas vão ser soltas rapidamente. Entendi. Esses que são os principais, eles não são pegos, já estão lá com a sua ficha toda queimada. Sim. Essas operações que a gente vê na televisão, da Polícia Federal, Polícia Civil, que desbaratina, né? Uhum. Com grande quantidade de pessoas, elas não chegam nos cabeças. E quando chegam, o complicado é que quando esses chefões aí do crime, eles são presos, eles acabam controlando o presídio, eles acabam controlando o crime dentro da cadeia, fica até mais fácil para eles, digamos assim. Entendi. Putz, porque o negócio não para, né? A questão criminal no Brasil é um sistema bem difícil de você Uhum. ser um idealista e querer resolver, né? Sim. Tem questões políticas dentro, Sim. o Estado envolvido na questão do crime, mas isso é um papo para outro podcast. Podcast. E me conta aqui um caso de vocês, cada um de vocês. Quais foram as dificuldades reais de cada um que vocês passaram qual foi a pior dificuldade que você tiver que passar na carreira de vocês, hoje como advogados? Eu senti muita dificuldade em me associar com pessoas que realmente, digamos assim, casassem com o meu perfil profissional. Sim. Uhum. Eu não me associei apenas com o Dr. Roger na minha carreira. Eu tive 3 sociedades anteriores. Entendi. Eu era sócio do meu pai. Uhum. Tive uma outra sociedade logo quando ele faleceu, mas ainda estava muito fragilizado. Uhum. E eu acabei abrindo mão de algumas coisas que poderiam ter me mantido firme na carreira, mais firme do que hoje eu estou. Mas eu, por conta dessa questão da minha... de ser iniciante na carreira, não saber muito lidar com certas situações, eu acabei deixando passar. Uhum. E o profissional que estava comigo, o meu ex-sócio, ele, digamos assim, não vou dizer que ele se aproveitou, né, na questão da maldade, né? Uhum. Não foi uma coisa ruim, Uhum. até porque eu cresci muito nesse período. Sim. Mas eu percebi assim que ele também precisava cuidar do lado dele. Então ele sempre puxava a sardinha Pro lado dele. pro lado dele. Entendi. E aí aos poucos isso foi desgastando, né? Eu me lembro que dessa sociedade eu acabei entrando em outra junto com esse sócio, colocamos mais uma pessoa. Essa outra pessoa era uma situação muito pior porque ela desviava honorários dos clientes. Não tinha uma divisão correta dos lucros dentro do escritório. Uhum. E depois eu encerrei essa sociedade também. Sim. E me associei com outros 2 advogados que havia ali uma disparidade da questão do trabalho. Uhum. Eu tinha, né, o meu escritório primeiro que eu tive com meu pai, depois com essa sociedade, essas 2 sociedades anteriores. E aí eu tinha bastante serviço. E esses outros 2 advogados que estavam comigo, eles estavam começando. Então, assim, eles não concordavam muito com a questão de eu ter muitos processos sem eles. Entendi. E eu acabava deixando um pouco, né, a desejar a questão do momento ali, do presente. Uhum. E aí nós queríamos abrir uma bancada nova, inclusive fundamos aqui em Ribeirão Preto a Comissão de Direito Aduaneiro, que acabou decolando bastante a área Na OAB. na Legal. OAB aqui em Ribeirão, na 12ª subseção. Legal. Eu era membro junto com eles ali, fazíamos palestras, né? Pô, legal demais. E aí, um dos meus sócios ali na época queria estudar um pouco mais essa questão tributária, questão de imposto, né?
da aduana e tudo mais, né? De portos. E ele se dedicou só aos estudos e me cobravam a questão de captação de clientes, que era uma coisa muito difícil, porque eu operacionalizava um escritório já anterior, tinha que operacionalizar aquele. Então, eu me vi numa situação em que eu já não aguentava mais a cobrança excessiva e aí pode-se dizer que eu era uma pessoa desorganizada e tudo mais, talvez tenha um pouco disso, mas eu não consegui conduzir aquela sociedade daquela maneira, até que eu decidi sair, advoguei por um curto período sozinho, mais ou menos uns 8 meses, a 1 ano, mas sempre fazendo parcerias com outros advogados. Sim. Até que deu certo encontrar o Dr. Roger. E eu vi, assim, que a minha maior dificuldade ao longo da carreira, desses 10 anos de carreira, foi encontrar uma pessoa que realmente tivesse a mesma mentalidade, o mesmo espírito, o mesmo objetivo, para poder me conduzir juntamente pelo caminho, pelo mesmo caminho. Sim. Né? E realmente é difícil encontrar, né? Eu até passei por esse tempo atrás aí, até contei para vocês do meu lado, e realmente é difícil. Normalmente, parte da sociedade é difícil cada um demais. tem um objetivo, assim. Sim. Nessa primeira sociedade que eu tive, chegou um momento ali que o meu sócio disse que não queria mais advogar, que ele queria fazer um intercâmbio. E abandonar. E queria sair da advocacia, não queria advogar mais. Então, assim, àquela altura do campeonato, nós já estávamos juntos, eu esperava, tinha uma expectativa. Sim. Na sociedade existem expectativas. Você não se une a uma pessoa simplesmente para poder ajudá-la. Você quer ter a sua... Contrapartida. Sim. Exatamente. Entendi. Né? E apesar de muitas das vezes eu ver que com o Dr. Roger eu estou aquém das expectativas, mas eu vejo que os objetivos são uníssonos, né? São únicos. Vocês traçaram um plano e os dois estão juntos. O objetivo está muito claro na cabeça dos dois, né? E decisões que eu venho tomando e ele também para poder chegar no objetivo principal, a gente está conseguindo. Legal, show de bola. Eu tive a sorte, né? Primeira sociedade já deu certo. O meu maior desafio na área foi questão de me encontrar em qual matéria atuar, porque eu me formei em 2014. Advoguei na área civil, na área bancária, quase todo o tempo, mas sempre eu queria para a parte criminal. Porém, um advogado que acabou de se formar vai entrar na delegacia, morria de medo. Falar com um policial, tá doido. Então, essa parte que eu não conseguia desenvolver. Aí depois da polícia, que eu tive uma noção de como é que funciona tudo, Sim. que aí para mim fez sentido. Então, hoje, a minha maior dificuldade foi essa, me encontrar. O que eu faço? Trabalhista, eu sabia que eu não tinha dom, mas o resto eu tentava me achar. E hoje eu consegui achar a área. É isso. Legal, show de bola. E se fosse para deixar uma frase de cada um de vocês, para quem quiser empreender na área da advocacia, o que vocês falariam para essa pessoa? Cara, eu falo que nós falamos no meio do podcast. Sempre caminhe, mesmo que não faça sentido. Então, por mais que você não vá fazer agora, não tenho dinheiro para pagar uma pós, alguma coisa do tipo, mas faz algum curso no Sebrae, faz alguma... até a questão de fazer um inglês, alguma coisa do tipo, não fica parada, fica em movimento. Sim. Porque as coisas, elas vão andando e vão fazendo sentido. E é isso que a gente sempre tenta fazer. Legal. Sempre desenvolvendo. Por exemplo, agora, eu faço um curso, ele faz outro, tudo dentro da área do direito e a gente já está com bastante coisa já em andamento, mas sempre algum curso nós vamos estar fazendo. E sempre se complementam, né? Sim, sem dúvida. Que legal, show de bola. Eu diria como um plus, né, o que ele disse sobre você estar sempre se reciclando, né? Que você utilize a tecnologia a seu favor. Boa. Perfeito. Uma das coisas que vem decolando a nossa carreira é a rede social. Sim. Vocês são os reis do TikTok. Pessoal, Influencers segue lá. jurídicos. Verdade, Dancinha, segue lá, ó. dancinha de gravata. Ming Costa, viu, gente? Por favor, segue lá. Gente, muito obrigado pelo podcast. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Vamos marcar um outro podcast aqui pra gente falar sobre outros assuntos. E muitíssimo obrigado. E aí, pessoal, segue lá Ming Costa e nas redes sociais, em todas as redes sociais e também Caminhada do Empreendedor, galerinha. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, gente. Até Valeu. mais.